E aí, perdedores, beleza? Gravando um vídeo aqui, fazia tempo, né, que não fazia isso aí na segunda-feira do caos, né? Para a segunda-feira do caos. Agora especial aí é Palestina, né? Esse conflito aí, não vou dizer nem conflito, né? Esse genocídio, né? Que Israel está fazendo contra os palestinos. E vamos começar falando sobre o apartheid. Por que apartheid, né? Porque eu não sei se vocês viram lá, tem o nosso podcast lá, o Breves Histórias. Eu gravei 5 episódios, né? O último vai vir essa semana, falando sobre Israel, né? Falando sobre o sionismo, né? Sobre o principal idealizador, enfim, né? Até sobre antissemitismo. E o próximo e último vai ser como surgiu o Estado de Israel. E na segunda do caso eu vou resolver focar na Palestina, em tudo que está acontecendo lá, né? Esse massacre que está acontecendo contra o povo palestino. E um desses vídeos eu citei referente sobre a apartheid. E alguém viu o vídeo e veio comentar e questionar referente ao apartheid, dizendo que lá não era um apartheid. Enfim, tem lá até nos comentários lá, se vocês quiserem conferir, né, a discussão. Eu falei que não foi eu que inventei isso, expliquei para ele que era apartheid, é que numa descrição, num comentário de vídeo é muito complicado você explicar tudo isso. Mas eu tentei explicar para ele o que era apartheid, coloquei 3 fontes lá, né, duas delas vão usar agora, uma eu vou mostrar, uma foi do Brasil de Fato, uma da Humana Rights e a outra da Anistia Internacional, falando sobre isso. Daí mesmo assim ele veio querer questionar, dizendo que eles não falavam hebraico, eles não liam jornais hebraicos, israelenses, citou jornais. Eu falei, mas se é a Anistia Internacional, né, se eles cuidam não só do caso aí de Gaza, né, mas dos direitos humanos no mundo inteiro, como que eles não vão ler em hebraico, né? Então eu não quis defender isso. Então o que eu resolvi fazer? Como eu ia começar essa série de vídeos primeiro contando a história da Palestina, né, mostrando o que acontece lá, desde que surgiu lá em 1948, mais ou menos, ali Israel, né, lá após a Segunda Guerra Mundial, tudo o que aconteceu, enfim. Eu ia mostrar sobre a atualidade, as repercussões, né, enfim. Mas eu resolvi começar por esse, falando sobre a apartheid por causa disso, tá bom? E já começando, é lógico, a apartheid ele foi muito conhecido na África do Sul, né? Sobre aquela, podemos chamar de uma segregação, né? Muito parecida aconteceu nos Estados Unidos, onde tinha banheiros para negros, banheiros para brancos, né? Os edianos sofreram também bastante com isso, vários povos foram separados por etnias ali na África do Sul, no caso. E, enfim, muitos foram presos, foi muito conhecido lá o caso do Mandela, né? Só que naquela época lá houve vários protestos referente a isso, tem até música sobre o Mandela, também países boicotaram a África do Sul na época, né? Daí o que nós vemos atualmente com Israel, ninguém boicota Israel, né? Até nós cobramos muito sobre o governo do Lula atual, para ele não enviar mais petróleo para Israel, mas ele continua enviando. Enfim, então sobre tudo isso daí é algo bem complexo, né? Você não vê a mídia, essa mídia hegemônica aí também falando sobre isso. É uma passação de pano para Israel, ninguém boicota eles, né? Enfim, mas é um caso que nós vamos discutir mais pra frente. Hoje eu vou focar nessa questão do apartheid, tá? E antes de comentar, vou pedir para que você deixe seu like, né? Curta nosso vídeo, compartilhe, né? Ative o sininho, se inscreva no canal, tá? E eu vou começar compartilhando aqui sobre esse artigo, né? Aqui da Human Rights Watch, né? Sobre o tratamento dado por Israel aos palestinos chega ao nível do apartheid. Foi publicado em 5 de dezembro de 2023, né? Então aqui, ó. Em setembro, Tamir Pardo, que chefiou o Mossad, Agência Nacional de Inteligência de Israel, sob o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de 2011 a 2016, disse que Israel está impondo o apartheid aos palestinos. Logo mais no final do texto a gente vai estar explicando por que é o apartheid, né? Quais são as características, né? Então só para você ver, o Tamir Pardo, né? Ele foi um dos chefes do Mossad, né? Que essa é a agência de inteligência de Israel. Se ele está dizendo que há um apartheid lá, né? Enfim,
Se ele israelense está falando isso. Em agosto, o antigo comandante do norte do exército israelense descreveu a situação da Cisjordânia. Aqui a gente está falando nem da faixa de Gaza, ele está falando da Cisjordânia. Está do outro lado, né? Está lá do lado leste ali, né? Que é o teste. Israel, quando ela faz, né? Quando ela separa, coloca Gaza na costa oeste, ali do lado oeste. Aí fica a Cisjordânia do lado leste. Gaza, né, está exprimindo um território bem pequenininho. Tem uma saída para Israel, outra saída ali para o Egito. E do lado tem o oceano aqui, né, o mar aqui, né? Então está bem exprimido, um lugar bem pequeno, né? E a Cisjordânia está do outro lado, né? Mas enfim. Então em agosto, o antigo comandante do norte do exército israelense descreveu a situação na Cisjordânia como de apartheid total. Em junho, o antigo secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, e a antiga comissária de Direitos Humanos da ONU, Mary Robson, ao concluir uma viagem a Israel-Palestina, destacaram as evidências cada vez maiores, que encontraram de que a situação atende à definição jurídica internacional de apartheid. Tá vendo? E ressaltaram que não viram nenhuma refutação detalhada das evidências de apartheid. Então não é só o Tamir Pardo, né, que falou sobre isso, só para vocês verem. Foi a Mary Robinson, né, que é o Ban Ki-moon, né, que das Nações Unidas, enfim, que da ONU, que falaram sobre isso, né? Estão dizendo que é. Então não sou eu que tirei isso, não sou eu que inventei isso, né? Da Anistia Internacional que inventou isso, não é o Brasil de Fato, nem o Human Rights que inventou isso, né? Enfim, as pessoas especialistas na área. É um israelense que está falando sobre isso também, né? Enfim. Os palestinos usam o termo há muito tempo para descrever a realidade de suas vidas sob o domínio israelense. Os acontecimentos dos últimos anos e o intenso bombardeio israelense em Gaza, após o ataque brutal de Hamas a Israel em 7 de outubro, trouxeram essa questão à tona. O apartheid é uma forma particularmente grave de discriminação institucional e opressão sistemática com base em raça ou etnia, sendo proibido pelo direito internacional. Embora o termo apartheid tenha sido cunhado em relação à África do Sul, tratados internacionais, incluindo a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, resoluções da ONU e as leis nacionais de muitos países, definem como um termo jurídico universal aplicável globalmente. Então, é irrefutável essa questão de dizer que não é um apartheid, né? Então, é um apartheid e acabou. O apartheid também é um crime contra a humanidade, conforme estabelecido na Convenção Internacional para a Supressão e Punição do Crime de Apartheid, de 1973, e no Estatuto de Roma, de 1998, do Tribunal Penal Internacional. Consiste em 3 elementos principais, e aqui Israel gabarita os 3, hein? 1. A intenção de manter o domínio de um grupo racial sobre o outro, né? Os israelenses ali contra os palestinos. 2. Um contexto de opressão sistemática do grupo dominante sobre outro grupo marginalizado, muito evidente. E 3. Atos desumanos como transferência forçada e expropriação de propriedade fundiária. Tomou a terra de todos, né? Tanto na Cisjordânia como na faixa de Gaza. Até não foi a Médicos Sem Fronteiras, se não estou enganado, eu vi uma reportagem hoje falando sobre que 1/4 das crianças em Gaza estão desnutridas. Só para você ter uma ideia, não está deixando nem chegar comida, né? Segundo o direito internacional, raça e discriminação racial têm sido interpretadas como algo mais do que a cor da pele ou as características genéticas. Refere-se também às distinções baseadas em descendência e origem nacional ou étnica, a serem avaliadas com base no contexto específico e na construção por atores locais. Em abril de 2021, após anos de de pesquisa, estudos e casos detalhados em uma revisão cuidadosa de documentos e planejamento do governo israelense, declarações de autoridades e outras fontes, a Human Rights Watch descobriu que as autoridades israelenses estão cometendo um crime de apartheid contra os palestinos, com base na política do governo israelense de manter o domínio sobre os palestinos e graves abusos contra os palestinos do território ocupado. Constatamos que, em Israel e nos territórios ocupados, Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental e Gaza, as autoridades israelenses buscaram maximizar a terra disponível para comunidades judaicas e minimizar o número de palestinos nessas terras, concentrando a maioria dos palestinos em centros populacionais densos.
Em Jerusalém, por exemplo, o plano do governo para o município refere-se explicitamente à manutenção de uma sólida maioria judaica na cidade e até especifica sua meta de proporção demográfica entre Jerusalém Ocidental e Jerusalém Oriental. O negócio é tão louco que você vê tem uns vídeos antigos que você pode procurar na internet que você vê soldados de Israel impedindo, né, a população ali da Palestina de fazer suas orações, né, de ir até seus templos e tudo mais. Só para você ver como é que a coisa tá. O governo Netanyahu, que chegou ao poder há um ano, identificou como princípio orientador: o povo judeu tem direito exclusivo e indiscutível a todas as áreas da terra de Israel, que o primeiro-ministro definiu como incluindo a Cisjordânia. Tá vendo como não é só a faixa de Gaza, né? As autoridades israelenses também adotaram políticas para mitigar o que descreveram abertamente como uma ameaça demográfica. Por mais de 2 décadas, eles proibiram, com poucas exceções, a concessão de estatuto legal de longo prazo dentro de Israel a palestinos da Cisjordânia e de Gaza que se casassem com cidadãos ou residentes israelenses, ao mesmo tempo em que oferiram esse estatuto a cônjuges de praticamente todos os outros países. Foi o que o camarada lá num comentário falou, né? Que tinha palestinos em Israel casados com mulheres, né? Ou com homens, né? E trabalhavam com enfermeiro, médicos lá. O argumento dele pode dizer que não acontecia esse tipo de apartheid na Palestina. Segundo a lei israelita, um cidadão judeu de qualquer outro país que nunca tenha estado em Israel pode mudar-se para lá e obter automaticamente a cidadania. Enquanto os palestinos expulsos de suas casas no que se tornou Israel e que vivem há mais de 75 anos em refugiados campos em Gaza, a maioria da população de Gaza é formada por refugiados ou em países próximos não podem. Então, só pode da Cisjordânia. De Gaza, esquece. Né? Espero que o colega lá esteja vendo esse vídeo para ver isso aqui. Ó. Esse parágrafo é extremamente importante. Tá? Vou deixar o link desse texto, também do Brasil de Fato e também aí da Anistia Internacional, tá bom? Na descrição. Também constatamos que as autoridades israelenses mantêm um sistema jurídico de 2 níveis, privilegiando metodicamente os israelenses que têm os mesmos direitos e privilégios onde quer que vivam, e quanto reprime os palestinos em graus variados, onde quer que vivam. Como escreveu H.I. Haddad, ex-diretor do Grupo Israelense de Direitos Humanos, não há um único centímetro quadrado no território controlado por Israel onde um palestino e um judeu sejam iguais. E ó, um israelense que está falando isso, hein? A opressão é mais severa nos territórios ocupados. Na Cisjordânia, Israel impõe um regime militar severo aos palestinos, ao mesmo tempo em que garante aos judeus israelenses que vivem segregados no mesmo território todos os seus direitos previstos na lei civil israelense. Embora muitos abusos sistemáticos se juntem para coletivamente equivaler ao apartheid, o relatório da Human Rights Watch se concentrou principalmente em 5. Restrições abrangentes ao movimento na forma do fechamento de Gaza e um regime de permissão na Cisjordânia, confisco de mais de 1/3 das terras das Cisjordânias, condições severas em partes da Cisjordânia que forçaram milhares de palestinos a deixarem suas casas, o que equivale à transferência forçada, negação de direitos de residência a centenas de milhares de palestinos e seus parentes, e a suspensão de direitos civis básicos a milhões de palestinos que vivem sob regime militar. Um deles, principalmente a fome, né? Pessoas estão morrendo por causa de fome. Não estão deixando comida, remédio, nada, né? Por mais de 16 anos, as autoridades israelenses impuseram uma proibição generalizada de viagens para fora de Gaza, para os mais de 2,2 milhões de habitantes, com poucas exceções, negando-lhes liberdade de movimento, e instituíram uma política de separação entre a Cisjordânia e Gaza, bloqueando regularmente a circulação de palestinos entre as 2 partes do território ocupado. Também impuseram restrições abrangentes à entrada e saída de mercadorias, o que devastou a economia de Gaza. Enquanto as autoridades israelenses continuam a expandir os assentamentos na Cisjordânia,
o que viola o direito internacional. Elas demolem centenas de casas e outras estruturas palestinas todos os anos por falta de licenças de construção, o que torna quase impossível para os palestinos obterem. Entre 2016 e 2018, as autoridades israelenses emitiram 100 vezes mais ordens de demolição do que licenças de construção para palestinos que vivem na Cisjordânia sob controle israelense. Os palestinos na Cisjordânia possuem carteiras de identidade e passaporte de cores diferentes dos colonos judeus e israelenses, que carregam consigo diferentes conjuntos de direitos e privilégios. Os colonos israelenses, por exemplo, podem circular livremente entre a Cisjordânia e Israel, enquanto os palestinos precisam de autorização difíceis de obter para entrar em grandes partes da Cisjordânia, Jerusalém Oriental e Israel. O mais de 645 postos de controle, entre outros obstáculos permanentes que os palestinos enfrentam, pode transformar um curto trajeto para a escola ou o trabalho em uma jornada de horas. Muitos dos abusos, como a negação de alvarás de construção e demolição de casas sem eles, não têm justificativa de segurança. Outros, como a negação generalizada do estatuto legal de longo prazo a palestinos do território ocupado, casados com cidadãos e residentes israelenses, usam a segurança como pretexto para promover objetivos demográficos. Nisso estão respeitando mais, Mesmo quando a segurança faz parte da motivação, ela não justifica o apartheid e a perseguição racial e étnica, assim como a tortura ou outras ações ilegais não podem ser justificadas em nome da segurança. Ao mesmo tempo, é claro, o apartheid, entre outros abusos cometidos pelas autoridades israelenses, jamais pode justificar crimes de guerra e outras violações por grupos armados palestinos, incluindo assassinatos e sequestros durante os ataques de 7 de outubro. Aqui ele está deixando bem claro, o que aconteceu em 7 de outubro, ninguém está defendendo isso, Não sei que quem fala aí que está defendendo o que o Hamas fez e tudo mais. Mas o que eles estão fazendo agora também é absurdo. Há denúncias aí também de que a Israel está invadindo hospitais, pegando pessoas em pós-operatório, antes de operar, mesa de operação e prendendo. Mulheres estão lá para ter filhos, invadindo hospital ou bombardeando e destruindo o hospital com as pessoas lá dentro, Então, enfim, tem fotos que você vê aí, vídeos de até jornalistas sendo queimados vivos, pessoas, enfim, crianças. Está acontecendo um massacre, É muito o que está acontecendo parecido com o genocídio judeu, que foi aconteceu na Alemanha nazista, Só que na Alemanha nazista só foram descobrir após o fim da Segunda Guerra Mundial. Quando a União Soviética ganha a guerra, ela invade a Alemanha e ela vê os campos de concentração, quando chega na Polônia, enfim. Mas aqui, isso aqui nós estamos vendo aí a todos os dias, está sendo noticiado, nós estamos vendo ao vivo e ninguém faz nada para impedir isso. Pelo contrário, você pega lá o Donald Trump, está apoiando o que está acontecendo ali. Enfim, nossas conclusões de que a opressão israelense aos palestinos equivalem ao apartheid são consistentes com as que encontramos entre outros contextos, incluindo Mianmar, onde encontramos apartheid contra os Rohingyas, e na China contra os uigures. Os responsáveis por tais crimes devem ser responsabilizados e governos e empresas estrangeiras devem pôr fim à cumplicidade com esses graves abusos. Por isso que nós cobramos tanto do governo Lula para parar de enviar petróleo para Israel, ou apoiar Israel com os produtos, fazer embargos. Não há como abordar ou resolver a crise contínua em Israel e na Palestina, mesmo após o fim das hostilidades atuais, sem um diagnóstico correto. O discurso sobre o caminho a seguir precisa se basear na realidade de décadas de governo repressivo israelense sobre os palestinos. Importantes grupos israelenses, palestinos e entre outros grupos internacionais de direitos humanos constataram que as autoridades israelenses estão praticando apartheid contra os palestinos, assim como o relator especial da ONU para os territórios palestinos ocupados e muitos outros. Negar a milhões de palestinos os direitos fundamentais somente por serem palestinos é uma violação dos direitos internacionais. Essa realidade está se tornando cada vez mais clara para grande parte da comunidade internacional. Aqui, temos aí sobre a doação, a campanha para ajudar as pessoas em Gaza. Então ficou claro, não precisa nem dizer mais nada.
que Gaza está sofrendo também, além de ser um grande genocídio, um massacre, né? Um crime, está sofrendo apartheid. Então isso é inegável. Se alguém dizer que lá não está sofrendo apartheid, está sofrendo um apartheid, além de outros crimes de guerra aí que nós estamos vendo, né? Tem uma parte que eu vou pegar num texto aqui da Brasil de Fato que eu achei bem interessante, que ele escreve aqui, ó. A mídia, por sua vez, é um importante ator político e econômico, não uma ferramenta imparcial. Que quer dizer o quê, né? Que a mídia não está fazendo o seu papel correto de divulgar o que está acontecendo em Gaza, na Cisjordânia, ali dentro, né? Então nós temos que denunciar, temos que ir para cima, obrigar que nossos governos boicotem, né, Israel, para que ele pare de fazer esse massacre contra os palestinos. Tá bom? Espero que o camarada lá que comentou no vídeo, ela estava dizendo que não é um apartheid, ele assista esse vídeo e agora entenda o que está acontecendo em Gaza. Que não proteja lá, não só em Gaza, na Cisjordânia também. Que ele não passe pano lá para israelense, né? Deve ser um bolsominion também, né? Que baba o ovo de israelense, né? De Israel. Mas enfim, isso é uma outra conversa para um outro vídeo. Tá bom, pessoal? E eu vou pedir mais uma vez aí para que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, deixem seu like, ative o sininho. Toda segunda-feira agora vamos fazer um vídeo aí sobre Gaza, tá bom? Assista também no nosso podcast lá também. Vai ser o último episódio agora sobre Israel agora, nessa quinta-feira. E sempre que possível vou estar fazendo um vídeo aí sobre o Jornal do Caos, né? Sobre alguma notícia do dia ou da semana, tá bom? E é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Desligue as telinhas e vai ler um livro. Até a próxima.